Com 4 jogos na quarta-feira de cinzas e 3 jogos na quinta-feira, a ressaca do carnaval promete com a quinta rodada da Copa do Nordeste. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre a Copa do Nordeste, que nesse pós-carnaval promete e muito. Tem Sport e CRB na ilha, tem um Fortaleza buscando uma recuperação, jogando dentro de casa diante do Ferroviário em um confronto caseiro. Enfim, tem alguns confrontos bem importantes, todos eles na verdade são muito importantes. E nesse vídeo na verdade eu vou deixar um corte para vocês de uma live que eu fiz, onde eu trouxe um pouco da minha expectativa para cada um desses jogos. E no final eu volto para falar sobre transmissão, aonde você vai poder acompanhar cada uma dessas partidas. Antes de dar sequência e partir para o corte, não se esquece de deixar o like, isso faz com que o vídeo seja direcionado a mais pessoas. Também se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para mais conteúdos como esse. E compartilhe o link em grupos de amigos e torcedores, isso faz com que eu traga ainda mais conteúdos dos regionais, de Copa Verde, de Copa do Nordeste, de Copa do Brasil também, teve o final da primeira fase, enfim. Vamos lá para o corte. Bora falar agora sobre Copa do Nordeste, passar um pouco sobre a classificação dos dois grupos, começando com o grupo A que tem Vitória, que tem Sport, Fortaleza e CRB dentro do G4, Vitória na liderança. Ferroviário conseguiu, com o resultado da última rodada, conseguiu respirar um pouco melhor. Ferroviário com 4 pontos, Altos com 4 pontos, Souza com 3, e aqui o Motoclube Souza e o próprio Altos, assim, acho que o grupo ele começou muito pesado. Assim. No momento do sorteio, essas eram as 4 forças: Vitória, Sport, Fortaleza e CRB. O início de ano do CRB deu alguma margem para uma outra equipe conseguir uma vaga, mas o CRB já consegue apresentar uma recuperação. E é difícil a gente imaginar, por exemplo, o Ferroviário, que em teoria está vivo, conseguindo bater o Fortaleza. Tudo bem, Fortaleza não está tão bem assim, mas é difícil imaginar que o Ferroviário vá conseguir. Inclusive vou trazer um pouco de uma simulação do que eu estou esperando para esses jogos da quinta rodada. Aqui entre Motoclube e Souza, tem um Motoclube que perdeu algumas peças, um Motoclube que estava priorizando muito o campeonato maranhense porque estava mal no estadual. Acredito que se tem uma tendência de empate aqui, mas confronto de um tudo ou nada para as duas equipes. Tem o Vitória contra o Altos, difícil imaginar o Altos conseguindo aprontar no Barradão. E aqui tem um dos grandes jogos dessa rodada, se não o maior, que é o confronto de Sport e CRB, quarta-feira de cinzas. Inclusive o Ministério Público de Pernambuco estava tentando trazer esse confronto para ser um jogo de torcida única, o jogo na Ilha do Retiro, mas até por conta da condição do carnaval lá em Pernambuco se tem esse cuidado em relação à segurança do jogo. Sport e CRB tem um histórico de conflito, ou em Maceió ou em Recife, então tem uma preocupação e provavelmente esse jogo vai ser com torcida única. E um Sport muito pressionado, Sport que joga esse final de semana pelo Campeonato Pernambucano e tem esse jogo contra o CRB, um Sport muito pressionado. Pepa balança no comando técnico do Sport, até por algumas escolhas que realmente não são as melhores, mesclando muito grupo em momentos que não deve. O Teone, deixa eu ver se consigo colocar a mensagem aqui do Teone Maia, aqui na tela. Deixa eu ver se vai aparecer. Mensagem do Teone Maia é Dali CRB e falando sobre CSA. O CSA Maceió Alagoas em peso. Então um grande abraço aqui ao Teone Maia. Não sei se a mensagem chegou aí para a tela. Acho que não. Mas podem participar, tá? Se a mensagem não for para a tela, eu vou estar interagindo com vocês aqui, lendo a mensagem de vocês no chat. Então tá aqui. Depois vou palpitar, na sequência aqui do ao vivo, eu vou palpitar um pouco sobre esses jogos do Grupo A. Grupo B tem um novo líder, CSA na liderança com 9 pontos. Tem o ponto de atenção que o Bahia não jogou, o Bahia e o Ceará nessa rodada. Um Bahia que está jogando a pré-Libertadores e um Ceará que jogou a Copa do Brasil. E provavelmente,
provavelmente não tem data também para Confiança e Bahia por conta da pré-Libertadores que segue para o Bahia na próxima semana. Então se tem CSA na liderança, Bahia na segunda posição, América de Natal é o terceiro colocado e aí vem a Juazeirense como a quinta colocada. Então, o Juazeirense aparecendo como uma surpresa no G4, mas o Ceará ainda não jogou. Confiança, Ceará, Náutico, todo mundo com 4 pontos. E o Sampaio Corrêa, assim, deu adeus, né? O início de ano do Sampaio Corrêa é um início de ano para se esquecer, principalmente olhando a nível de Copa do Brasil e Copa do Nordeste também. Jogos dessa quinta rodada do Grupo B, Ceará e América, e aí é um ponto de recuperação do Ceará na Copa do Nordeste, tem que vencer. Sampaio Corrêa contra Náutico, Náutico muito pressionado, Náutico que também joga nesse final de semana pelo Campeonato Pernambucano. Sem torcida, jogos do Campeonato Pernambucano nesse final de semana, até por conta do Carnaval, não terão torcida. Juazeirense contra a CSA, e apesar do grande momento que o CSA vive, tem um ponto de atenção para esse jogo. Juazeirense jogando dentro de casa empatou, por exemplo, contra o Bahia. Não é fácil jogar no Adalto Moraes, então o CSA tem essa tarefa um pouco complicada na Bahia pela quinta rodada para tentar manter a liderança do Grupo B. Então tem esse outro jogo adiado do Confiança contra o Bahia. E já partindo aqui para trazer, e depois falar um pouco sobre Copa Verde, mas trazer um pouco do que eu estou esperando para esses jogos dessa quinta rodada, começando com... Na verdade não tem uma separação de grupos? Tem, né? Aqui são os jogos do Grupo A, começando com Fortaleza e Ferroviário. Vocês podem palpitar também aqui abaixo, tá? O que vocês estão esperando para essa quinta rodada do Grupo A, do Grupo B também. Depois a gente vai passar sobre esses outros jogos. Mas primeiro, tentando trazer um pouco de uma avaliação sobre esses 4 confrontos, começando com Fortaleza e Ferroviário, um confronto caseiro. Um Fortaleza que não vai bem, um Fortaleza que vem de 2 viradas sofridas na Copa do Nordeste, uma para o Altos e a outra para o Vitória, e agora precisa buscar uma recuperação. Tem esse confronto contra o Ferroviário, que venceu na última rodada, mas aqui tem um ponto de um favoritismo muito alto para o Fortaleza. Acredito que tende a apresentar uma recuperação nessa rodada 5 da Copa do Nordeste. É um ponto de atenção, eu até falei em um outro vídeo sobre o início de ano, os inícios de temporada do Fortaleza. Em 2024 foi um Fortaleza que não conseguiu desempenhar tão bem na Copa do Nordeste, e até um retrato disso é o... Deixa eu abrir aqui a classificação de 2024, justamente para mostrar o aproveitamento do Fortaleza. Teve 8 pontos em 8 jogos na primeira fase da Copa do Nordeste do ano passado. Só classificou por conta do formato antigo, que tinha um cruzamento de grupos, mas o aproveitamento do Fortaleza foi menor do que o do River, né? Foi menor do que o do América de Natal no início da temporada passada pela Copa do Nordeste. E aí se tem também um início em que o Fortaleza escorrega um pouco nessa Copa do Nordeste de 2025. Mas aqui acredito que tende a conseguir um bom resultado contra o Ferroviário. Motoclube e o Souza. O Motoclube que ficou muito preocupado com o Campeonato Maranhense nesse início de ano. Nem vi como ficou a condição ainda do... Estava na zona de rebaixamento do Maranhense, a equipe do Motoclube, e conseguiu sair, né? Conseguiu se livrar, né? O 5º colocado do Campeonato Maranhense. Mas acredito que há 2, 3 rodadas era um Motoclube que era o penúltimo colocado. Contra um Souza que vai bem, né? Um Souza que levou muito trabalho à equipe do Sport. Souza que vai muito bem no Campeonato Paraibano. E aqui eu coloco esse ponto de atenção para possivelmente a equipe visitante levar melhor nesse confronto. Acredito que aqui a gente pode ter um Souza conseguindo ou um empate ou 3 pontos jogando no Maranhão. O outro jogo é do Vitória contra o Altos, e aqui é um favoritismo muito alto do Vitória, né? Apesar de ser um Altos que conseguiu surpreender a equipe do Fortaleza, apesar de ser um Altos que na última rodada
conseguiu também um bom resultado. Na verdade, o Altos caiu, né? Terminou sendo derrotado para o Ferroviário, foi uma das surpresas, mas aqui se teve um Altos que, jogando dentro de casa, virou sobre o Fortaleza. É um Altos que dá para dizer que ainda está na briga pelo G4, mas entendo que o Vitória é muito favorito para esse jogo, jogando dentro de casa, jogando no Barradão. E esse outro jogo, deixa eu só inverter aqui, porque é em Recife, né? Na ilha, Sport e CRB. E aqui se tem o fator de um Sport muito pressionado, de um CRB que na próxima semana vai iniciar os jogos da final do campeonato alagoano, né? Então se tem um CRB que não joga nesse final de semana pelo estadual, mas no próximo final de semana tem o primeiro jogo da final contra o Asa. E aqui realmente é um confronto que eu entendo que está muito em aberto, né? Mas olhando para o desempenho das duas equipes no momento, eu acreditaria um ponto de atenção para uma possível vitória ou empate, um possível bom resultado para o visitante. O CRB apresenta um crescimento rápido nos últimos jogos, um crescimento alto, e o Sport ainda oscila demais, né? Talvez o maior retrato disso sejam as derrotas nos clássicos, tanto contra o Santa Cruz como contra o Náutico, e a eliminação também precoce na Copa do Brasil. Isso talvez mostre um pouco do que é o retrato do Sport na temporada até aqui. Podem opinar, tá? Se vocês querem deixar a participação de vocês, fiquem à vontade para comentar aqui abaixo. Então tá aqui. Acredito que Fortaleza tende a levar melhor, que o Souza tende a levar melhor, ou um empate ou uma vitória. Vitória deve vencer, e aqui se tem esse ponto de atenção, de um CRB que convence um pouco mais nos últimos jogos, apesar de um iniciozinho de ano ruim, e um Sport que oscila demais, de um Sport muito pressionado. Inclusive o Sport, nesse final de semana, tem o jogo das quartas de final do campeonato contra o Decisão. Então o Sport, a tendência é que consiga uma goleada contra o Decisão. O Decisão teve a pior campanha entre as equipes que avançaram, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Na verdade foi o Retrô, né? O Decisão venceu o Náutico na última rodada da primeira fase do Alagoano, que foi uma das grandes surpresas, e aí se teve o Decisão passando para a quinta posição, mas ainda assim o Sport deve conseguir passar com tranquilidade pelo Decisão e jogar com, não vou dizer uma tranquilidade, mas ainda uma pressão contra o CRB, mas tem esse ponto de atenção sobre a equipe visitante. E esses outros jogos aqui do grupo B, né, se tem um Ceará jogando dentro de casa, e aí tem o ponto da atenção sobre um Ceará que na Copa do Nordeste não desempenha tão bem assim, mas tem um favoritismo alto sobre a equipe do América de Natal. Tem o fator mando de campo, tem o fator América de Natal também que não convence tanto. América de Natal que caiu na primeira fase da Copa do Brasil. Tem esse outro jogo daqui, que pode ser o sinal de recuperação do Náutico. O Náutico jogando mesmo fora de casa, mas é contra um Maranhão também muito fragilizado. Aqui, ou o Náutico, né, olhando para a classificação, do grupo B, aqui ou o Náutico vence, ou eu entendo que o Náutico não consegue mais alcançar o G4 da Copa do Nordeste. Eu entendo que aqui é um jogo de um tudo ou nada para as duas equipes, muito mais para o Náutico. Acho que o Sampaio Corrêa já não tem mais uma chance real de avançar. E aqui eu coloco o ponto de atenção, mas eu coloco também um favoritismo, apesar desse momento ruim, talvez a palavra favoritismo não seja o ideal para o Náutico, mas acredito um pouco mais no Náutico nesse jogo diante do Sampaio Corrêa. Aqui, ponto de atenção, né, se tem uma Juazeirense jogando dentro de casa, jogando no Adalto, e eu acredito que esse é o principal ponto. Olhando para as duas equipes, se tem um CSA muito acima, individualmente, coletivamente é um CSA que está muito acima da Juazeirense, mas se tem esse fator campo. O Bahia, por exemplo, não bateu a Juazeirense jogando pela Copa do Nordeste no Adalto, então é um ponto de atenção que o CSA pode ter. E aqui, apesar de ser um jogo fora de casa, o favoritismo para o Bahia. Não tem uma data para esse confronto, né, mas tem
favoritismo para o Bahia. Eu acho que independente do momento do ano, independente de como as equipes estão, é um Bahia favorito contra o Confiança, né? Com todo respeito ao Confiança, mas pelo fator de orçamento, pelo fator de grupo mesmo. Voltando agora para falar sobre transmissão, todos os jogos, como vocês vêm acompanhando na Copa do Nordeste, são transmitidos pelo Premier. Nessa rodada teremos 2 jogos sendo transmitidos pelo SBT, só que é aquela divisão, né? Não serão, literalmente, você não vai poder acompanhar os 2 jogos. Serão 2 jogos, só que divididos a depender do estado que você está acompanhando. Um deles é o confronto entre Vitória e Altos, então muito provavelmente para Salvador vai ter esse confronto do Vitória, muito provavelmente para o Piauí esse confronto do Vitória e Altos vai rolar pelo SBT em TV aberta, e o outro confronto em TV aberta é o do Sport diante do CRB na Ilha do Retiro. Inclusive esse jogo deve ser com torcida única, não houve uma determinação, uma definição ainda, mas o Ministério Público de Pernambuco solicitou isso por conta do Carnaval. E aí provavelmente não, vai ser transmitido pelo SBT em TV aberta, além do Premier. E teremos 2 jogos com transmissão da ESPN. Um deles é justamente o do Vitória contra o Altos, e o outro é o confronto do Ceará contra o América de Natal. Além do Premier, também vai ser transmitido pela ESPN. Antes de deixar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link. Deixa um pouco da sua opinião também para esses jogos dessa rodada. Lembrando, Confiança e Bahia, um jogo sem data ainda definida por conta da pré-Libertadores. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.